Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegamos ao final de mais uma revista, Perguntas e Mais Perguntas, mas como a gente falou lá na abertura, não é porque essa revista acabou, que tem esse tema Perguntas e Mais Perguntas, que as nossas perguntas acabaram. Muitas outras perguntas, tanto do nosso dia a dia quanto da Bíblia, nós vamos ter, e isso é super normal. Tendo essas perguntas, pergunta para papai, para mamãe, para Deus, para tia, que a gente vai dar um jeitinho de responder para vocês, tá bom? Bem, para a gente começar a nossa aula de hoje e descobrir qual que é a última pergunta da nossa revista, a gente vai estar orando, convidando o Papai do Céu para estar junto com a gente, nos dando muita sabedoria e entendimento disso, para quando qualquer pessoa vir perguntar para a gente sobre isso, a gente ter a resposta na ponta da língua. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, aqui na Tua presença, Jesus, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor esteve conosco durante toda a etapa dessa revista. Durante todo o tempo, o Senhor nos ajudou a compreender que quem for que perguntar pra gente sobre essas perguntas, nós possamos responder. Nos ajude, ó Pai, a estarmos mais pertinho de Ti e que a aula de hoje seja muito boa para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Estão animados? A última aula dessa revista, mas não é a última vez que a gente se vê. Semana que vem, mais novidades. Vamos lá! A pergunta de hoje é uma pergunta muito legal, que vocês ainda vão ter bastante tempo para resolver. Mas vamos lá, olha lá. O que vou ser quando crescer? E aí? O que eu vou ser quando eu crescer? A gente conhece várias profissões, não é mesmo? Tem a profissão... Opa, meu dedo grudou. Tem a profissão de professor, médico, jogador de futebol, advogado, administrador. Tem vários tipos de profissões. Qual que é a profissão do papai e da mamãe? Pergunta pra ele se você ainda não sabe. Se você sabe, depois conta pra tia. Mas aí vem a pergunta. Tia, o que eu vou ser quando crescer? Eu ainda tenho bastante tempo para pensar nisso, mas o que meu lado cristão tem a ver com o que eu vou ser quando eu crescer? Será que as pessoas que a gente conhece da Bíblia, as pessoas que estão na Bíblia, elas tinham uma profissão? E aí, será? Sim, as pessoas que estão na Bíblia, elas tinham uma profissão. E a tia vai contar alguns exemplos que estão na Bíblia de pessoas que tinham uma profissão, sim. Vamos lá. A primeira pessoa é uma pessoa muito conhecida por todo mundo da Bíblia. O nome dele era Mateus. Mateus. Na sua cacholinha, na sua caixinha de pensamentos, você já lembrou aí quem é Mateus? Onde é que está o livro de Mateus? Isso mesmo. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Certo? Mateus, no início de tudo, ele era cobrador de impostos. Tia, o que é um cobrador de impostos? Hoje em dia não tem mais uma pessoa igual era Mateus para cobrar impostos. Mas Mateus era o homem que passava nas casas recolhendo o dinheiro que todo mundo tinha que pagar para o governo. Hoje, o papai, a mamãe, a gente tem que recolher o imposto de renda. É similar ao que o Mateus recolhia naquele tempo. Hoje, o papai e a mãe muitas vezes reclamam, a tia também reclama, que fala, ai, porque o governo rouba a gente. Na Bíblia não fala nada sobre Mateus ser um homem desonesto ou não. Mas ela conta que assim que Jesus passou Mateus e chamou Mateus para ser um dos 12 discípulos, para ser um dos 12 homens que iam andar todos os dias com Jesus, Mateus largou a profissão de cobrador de impostos. Largou, falou, não, eu não vou mais querer ser cobrador de impostos. Eu vou seguir a Jesus. Ele me chamou e eu vou. Mateus largou a profissão de cobrador de impostos e seguiu a Jesus. Mas tia, você ainda falou, Mateus ele escreveu um livro da Bíblia. Sim, Mateus ele era uma pessoa muito organizada. Esse tipo de profissão deu a ele muita inteligência. Mateus ele era um homem de grande reconhecimento.
Mateus escreveu o primeiro livro do Novo Testamento de uma forma muito organizada. Se você for ler o livro o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, você vai perceber que a ordem das coisas está bem cronológica, né? Tá bem na ordem, bem certinho. Mateus, ele era detalhista com isso. Mateus, ele largou a profissão de cobrador de impostos para se tornar um discípulo de Jesus. E escrevendo o livro, ele se tornou um escritor. Olha que legal! Mateus, ele deixou de ser cobrador de impostos para ser um discípulo, que depois também foi um missionário, porque ficou falando do amor de Deus, de todos os milagres de Jesus, e ainda escreveu um livro, ainda se tornou um escritor. Muito legal, né? Uma outra história que a Bíblia também conta pra gente é a história de um casal. O nome desse casal era Áquila e Priscila. O esposo e a esposa. Áquila e Priscila. Sabe o que eles faziam? Áquila e Priscila, eles faziam tendas. Tendas. Em várias histórias da Bíblia, a gente vê que as pessoas eles moravam em tipo casas. As casas eram de tendas. E eles faziam essas casas. Só que todo o tempo que eles estavam fazendo as tendas, né, essas tendas bonitas, eles sempre guardavam um tempinho para falar do amor de Deus. Mas principalmente, sabe o que eles também faziam? Além de fazer tendas, eles faziam uma coisa que provavelmente você já viu na sua igreja. Eles recebiam missionários. O que são missionários, tia? Missionários são aquelas pessoas que saem ao mundo para falar do amor de Deus. Eu e você podemos ser missionários mesmo dentro da nossa casa? Podemos. Falando do amor de Deus para as visitas, para os vizinhos, quando a gente vai na escola, na faculdade, no caso da tia, quando a gente vai no shopping, quando a gente puder voltar a sair, quando a gente sair para onde for, nós sim podemos ser missionários. Mas principalmente, o que Áquila e Priscila ensinaram pra gente é a receber, a abrigar. E certa vez, Paulo, que era um missionário, estava passando pela cidade deles. E Paulo também sabia fazer tendas. Áquila e Priscila receberam Paulo. Eles juntos passaram um longo tempo. Fizeram tendas juntos, pregaram do amor de Deus juntos. Áquila e Priscila cediam a casa deles, disponibilizavam a casa deles para as pessoas estarem estudando a palavra de Deus. Eles abrigavam os missionários. Missionário, pode ficar na minha casa. Enquanto você estiver aqui na minha cidade, você pode dormir lá em casa, tomar um banho lá em casa, jantar junto com a gente. Aqui na minha casa, a tia vai dar um exemplo. A gente abrigou por bastante tempo o missionário Jackson. Hoje ele está casado, hoje ele já está na casa dele, mas foi uma bênção. Hoje ele é um irmão para a gente de consideração. São pessoas enviadas por Deus e que nós temos que fazer a nossa parte, certo? A gente tem sim que abrigar esse tipo de pessoa. E o nosso último exemplo da aula de hoje é Timóteo. Esse nome também vocês já devem conhecer. Timóteo é um nome bem falado na Bíblia, Timóteo, desde bem pequenininho, Timóteo era ensinado pela mãe e pela avó sobre tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou, sobre Jesus. E ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Ele acreditava em Deus. Ele falava, não, Jesus é o caminho para o céu, igual a gente aprendeu hoje. A avó e a mãe ensinaram a Timóteo. Da mesma forma que a tia está ensinando vocês e que o papai, a mamãe, o pastor pode estar ensinando para você também. E você pode ser um missionário ensinando para um monte de gente. E certa vez, Paulo, o mesmo missionário de Áquila e Priscila, estava andando pela cidade onde morava Timóteo. E olha só o que ele escutou falar de Timóteo. Está lá em Atos 16, 2. Os irmãos de Listra é o nome da cidade onde morava Timóteo, tá? E Icônico davam bom testemunho dele. Davam bom testemunho de Timóteo. O que é um bom testemunho? É quando as pessoas falam bem de você, falam bem das suas atitudes. E nós, como cristãos, também devemos dar bom testemunho. As pessoas têm que pensar, olha só, a Ana Rosa, conheço a Ana Rosa.
Ah, Letícia, conheço a Letícia. São pessoas cristãs, pessoas honestas, amigas, sabem aconselhar, elas oram por mim. Isso é dar um bom testemunho, é agir conforme Deus agia. E Timóteo, ele dava bom testemunho, olha lá. Dava bom testemunho dele. As pessoas davam bom testemunho de Timóteo, as pessoas falavam bem dele. Não é muito bom quando a gente sabe que outra pessoa falou bem da gente? A gente não fica muito feliz? E as pessoas falaram bem de Timóteo para Paulo. E Paulo falou, nossa, então ele é uma boa pessoa. Eu vou atrás dele. Eu vou pedir para ele me ajudar em ser um missionário. E foi isso que Paulo fez. Paulo foi atrás de Timóteo. Chegou em Timóteo e falou, Timóteo, eu sei que você é bom. Eu sei que você é uma pessoa boa. E sei que você conhece ao Deus vivo. Vamos junto comigo ser um missionário. E Timóteo de pronto já falou, sim, vou com você sim. Timóteo, ele foi um missionário e um pastor. Gente, aqui foram alguns exemplos de pessoas, né, de pessoas que estão na Bíblia e da profissão delas. Mas todas essas, elas tinham a profissão delas, mas elas também tinham a profissão, entre aspas, né? Tinham a profissão de estar o tempo inteiro firmado em Deus, de fazer aquilo que Deus enviou a gente. O nosso principal motivo aqui na Terra é de falar do amor de Deus, é de salvar vidas para estar perto de Deus. E essas pessoas, mesmo tendo a profissão delas, né? De, por exemplo, como Áquila e Priscila, de construir tendas, eles o tempo inteiro, eles estavam buscando estar ajudando outras pessoas a entrarem no reino dos céus. Outras pessoas a pregar o evangelho de Deus, a estar pertinho de Jesus. E nós temos que ser assim, independente da profissão que você for escolher. Tia, você é corredor de Fórmula 1, você é médico, você é advogado, independente da profissão que você for escolher no seu futuro. Você tem que priorizar sempre a vontade de Deus. Você tem que priorizar sempre falar do amor de Deus e saber que a sua vida pertence a Deus e que você deve obedecê-lo. E aqui, ó, na Bíblia, lá em Colossenses, também está no Novo Testamento, está falando assim, ó, Colossenses 3:17. Tudo que fizerem, tudo é tudo, hein? A Bíblia é bem clara, tudo que você for fazer, seja em palavras ou seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus. Faça. Tudo que você for falar ou fazer, faça no nome de Jesus. Faça como Jesus faria. Eu estou fazendo porque Jesus mandou fazer assim, entendeu? Dando por meio dele graça ao Pai, ao Deus Pai. Gente, para tudo que você for fazer, falar ou agir, faça como se Jesus estivesse fazendo no seu lugar. E assim, Deus vai ficar muito feliz com a gente. E deixar o nosso Pai, Deus, feliz com a gente é a melhor coisa que pode acontecer. Então é isso. Quando você for decidir a profissão que for, você tem que pensar que na profissão que você escolher, você vai ter que fazer como Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Tá bom? Gente, foi muito bom esse período que a gente teve juntos. Muito bom o período que a gente teve juntos. A tia aprendeu junto com vocês, mesmo à distância. Foi muito gostoso. E na semana que vem a gente vai começar uma nova etapa. Se vocês tiverem alguma dúvida que ainda restou dessa revista, vem e pergunta pra tia, tá bom? A tia vai orar pra gente estar encerrando esse momento. Não deixem de fazer atividade em família. Vamos orar junto com a tia? Senhor, meu Deus e Pai, aqui na Tua presença, Jesus, eu lhe agradeço, porque sabemos que o Senhor está junto conosco. Nos ajude a escolher a profissão para nossas vidas, ó Pai, e que em todo tempo, e independente da profissão que a gente venha a ter, nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, que possamos fazer como Jesus faria se Ele estivesse em nosso lugar, que possamos abrigar missionários, que possamos falar do Teu amor por onde quer que a gente vá, que possamos, ó Pai, Te seguir e largar o que for preciso para estar perto de Ti. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus.